Boa noite, meus queridos. Como estão? Todos bem? Espero que vocês estejam todos bem, firmes e fortes. A nossa vida é como se fosse uma sala de aula, né? Estamos sempre aprendendo, sempre desenvolvendo coisas novas. E que dos piores momentos nós possamos tirar os melhores ensinamentos. Sempre, sempre, sempre. Tudo tem um porquê. Tá bom, meus queridos? Força, energia, vibração, muita fé e amor no coração para seguir em frente. Bom, hoje nas nossas noites de estudo, né? Gostaria de dar um pause nos chakras. Já falamos de dos três primeiros. E hoje eu queria trazer para vocês o sexto e último relato da crise da morte, do Ernesto Bozano. Finalizando então os estudos desse livro maravilhoso que nos proporcionou uma viagem inexplicável pelo conhecimento do pós-morte, né? Esses últimos instantes e principalmente o que acontece logo em seguida. Relatos através de médiuns das mais alta estirpe e respeito nas existências. Espero que vocês gostem deste. Esse sexto é um relato curto, mas também esclarecedor, reconfortante, tranquilizante, né? Ele corrobora com todos os outros, ele se encaixa com todos os outros, nos seus mínimos detalhes. E eu também finalizei então esse vídeo com parte das conclusões finais do Ernesto Bozano. A totalidade disso eu deixo para que vocês, caso tenham interesse de adquirir o livro, do qual eu recomendo demais, vocês então possam acessar não só as considerações finais, mas os outros relatos também. Tá bem, meus queridos? Espero que vocês gostem, né? Inclusive, esses relatos foi motivo de procura impressionante no nosso canal, né? E do qual nos deixa a todos, né? Esse grupo de buscadores, muito contente, muito feliz, por saber que de alguma forma, de alguma maneira, a gente está fazendo algum bem para alguém, mesmo desconhecido. Esses momentos, esses últimos momentos, e o que acontece logo em seguida é um mistério. Se fala muito pouco, quase nada. O que, no meu entender, é inexplicável, porque será que tem algo tão certo? Né? Será que tem algo que seja mais certo do que isto? Melhor dizendo? Todos nós temos nosso tempo, né? E quando ele chega ao final, o interessante, o inteligente é que nós chegamos a esse momento lúcidos, tranquilos, serenos, porque abrimos espaço na nossa vida para buscar o conhecimento, estudar sobre o assunto, né? Vislumbrar esses relatos e tantos outros que existem, que por sinal eu quero trazer lá adiante novamente para o nosso grupo, para que a gente nunca se desconecte, disso, né? E estejamos sempre preparados para esse momento, para que a gente possa entender de forma tranquila que o nosso tempo vai chegar o momento de ter fim, mas é um fim terreno. Nós somos espíritos imortais. E o tão quanto preparado nós estivermos para esse momento, mais lúcidos e tranquilos nós vamos ultrapassá-lo, vencê-lo, superá-lo. E estarmos prontos para usufruir daquilo que na realidade está nos esperando desde sempre. Tá bom, meus queridos? Foi uma satisfação, né? Inclusive, vamos voltar a falar sobre isso mais ali adiante, tá bom? Beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. Primeiro caso. Extraio este fato de uma obra intitulada Letters and Tracts on Spiritualism, obra que contém os artigos e as monografias publicadas pelo juiz Edmonds, de 1854 a 1874. Sabe-se que Edmonds era um notável médium psicógrafo, falante e clarividente. Alguns meses depois da morte acidental de seu confrade, o juiz Peckham, a quem ele muito estimava, deu-se o caso de Edmonds
escrever longa mensagem em que seu amigo morto referia as circunstâncias de sua morte. As passagens seguintes são tiradas da mensagem em questão. Passamos aqui então, meus queridos, para o relato desse espírito, o Sr. Peckham, que foi em vida um juiz e grande amigo, companheiro de jornada do Sr. Edmond, excepcional médium, clarividente, clareaudiente, psicógrafo. Se houvera podido escolher a maneira de desencarnar, certamente não teria preferido a que o destino me impôs. Todavia, presentemente não me queixo do que me aconteceu, dada a natureza maravilhosa da nova existência que se abriu subitamente diante de mim. Houve um naufrágio. No momento da morte, revi, como num panorama, os acontecimentos de toda a minha existência. Todas as cenas, todas as ações que eu praticara passaram ante o meu olhar, como se houvessem gravado na minha mente em fórmulas luminosas. Nenhum só dos meus amigos, desde a minha infância até a morte, faltou a chamada, ou seja, deixaram de vir me ver, me receber. Na ocasião em que mergulhei no mar, tendo nos braços minha mulher, esposa, apareceram-me meu pai e minha mãe, e foi esta quem me tirou da água, mostrando uma energia cuja natureza só agora compreendo. Não me lembro de ter sofrido. Quando imergi nas águas, não experimentei sensação alguma de medo, nem mesmo de frio ou de asfixia. Não me recordo de ter ouvido o barulho das ondas a se quebrarem sobre as nossas cabeças. Desprendi-me do corpo quase sem me aperceber disso, e abraçado sempre a minha mulher, segui minha mãe, que viera para nos acolher e guiar. O primeiro sentimento penoso só me assaltou quando dirigi o pensamento para o meu caro irmão. Porém, minha mãe, percebendo-me a inquietação, logo ponderou: teu irmão também não tardará a estar conosco. A partir deste instante, todo o sentimento penoso desapareceu de meu espírito. Pensava na cena dramática que acabara de viver, unicamente confito de levar socorro aos meus companheiros de desgraça. Logo, entretanto, vi que estavam salvos das águas, do mesmo modo pelo qual eu o fora. Todos os objetos me pareciam tão reais à volta de mim, que se não fosse a presença de tantas pessoas que sabia mortas, teria corrido para junto dos náufragos. Quis informar-te de tudo isso, a fim de que possas mandar uma palavra de consolação aos que imaginam que os que lhes são caros e que desapareceram comigo sofreram agonias terríveis, ao se verem presas da morte. Não há palavras que te possam descrever a felicidade que experimentei quando vi que vinham ao meu encontro, ora uma, ora outra, das pessoas a quem mais amei na terra, e que todos acudiam a me dar as boas-vindas nas esferas dos imortais. Não tendo estado enfermo e não tendo sofrido, fácil me foi adaptar-me imediatamente às novas condições de existência. Aqui foi, então, a breve mensagem do Sr. Peckham ao seu grande amigo médium, o Sr. Edmond, com a clara intenção de tranquilizar, amenizar a dor da perda dos entes queridos, frente a esse naufrágio que causou o desencarne não só do próprio Sr. Peckham, como de tantos outros.
Gostaria de trazer para vocês agora as conclusões finais de Ernesto Bozano, para que nós possamos então concluir a leitura desse maravilhoso livro, extremamente elucidativo para as crises da morte, né? Ele começa assim: para atingir o fim a que me proponho, era-me primeiramente indispensável demonstrar de modo adequado que as revelações transcendentais, longe de se contradizerem mutuamente, concordam entre si e se confirmam umas às outras. Era-me preciso demonstrar, ao mesmo tempo, que essas concordâncias não podem ser atribuídas nem a coincidências fortuitas, nem a reminiscências subconscientes de conhecimentos adquiridos pelos médiuns, chamada criptomnésia. Nessas condições, importa resumir, abreviadamente, o conteúdo desta obra, a fim de positivar até que ponto esse objetivo foi alcançado. Em primeiro lugar, cheguei a demonstrar incontestavelmente, fundando-me em fatos, que as mensagens mediúnicas em que os espíritos dos falecidos descrevem as fases por que passaram na crise da morte e as circunstâncias em que fizeram sua entrada no mundo espiritual concordam admiravelmente entre si, de maneira tal que nelas não se encontra uma só discordância absoluta com as afirmações dos outros espíritos que se hão comunicado com os vivos. Foi também por ter a intenção de apresentar aos meus leitores um primeiro ensaio analítico relativamente aos problemas a serem solucionados, reduzidos estes à sua mais simples expressão. Tratava eu também de me certificar se valeria a pena levar adiante a minha tarefa. Toda a gente há podido verificar que este ensaio analítico constituiu um triunfo para a tese que aqui sustento. A seguir lhes trago os detalhes fundamentais, a cujo respeito se acham de acordo os espíritos autores das mensagens, salvo sempre inevitáveis exceções que confirmam a regra e que por vezes intervêm, modificando, restringindo, eliminando algumas das experiências habituais, inerentes à crise da morte, ou então determinando a realização de outras experiências desabituais no período de início da existência espiritual. Todos os espíritos comunicantes afirmam: primeiro, se terem encontrado novamente com a forma humana nessa existência, ou seja, após o desencarne, se veem ainda com o corpo material. Segundo, terem ignorado durante algum tempo que estavam mortos. Terceiro, haverem passado no curso da crise pré-agônica ou pouco depois pela prova da reminiscência sintética de todos os acontecimentos da existência que se lhes acabava, ou seja, a chamada visão panorâmica ou epílogo da morte. Quarto, terem sido acolhidos no mundo espiritual pelos espíritos das pessoas de suas famílias e de seus amigos mortos. Quinto, haverem passado quase todos por uma fase mais ou menos longa de sono reparador. Sexto, terem se achado num meio espiritual radioso e maravilhoso, no caso de mortos moralmente normais, e num meio tenebroso e opressivo, no caso de mortos moralmente depravados. Sétimo, terem reconhecido que o meio espiritual era um novo mundo objetivo, substancial, real, análogo ao meio terrestre espiritualizado. Oitavo, haverem aprendido que isso era devido ao fato de que no mundo espiritual o pensamento constitui uma força criadora,
por meio da qual todo espírito existente no plano astral pode reproduzir em torno de si o meio de suas recordações. 9. Não terem tardado a saber que a transmissão do pensamento é a forma da linguagem espiritual, se bem certos espíritos recém-chegados se iludam e julguem conversar por meio da palavra. 10. Terem verificado que, graças à faculdade da visão espiritual, se achavam em estado de perceber os objetos de um lado e outro, pelo seu interior e através deles. 11. Haverem comprovado que os espíritos se podem transferir temporariamente de um lugar para outro, ainda que muito distante, por efeito apenas de um ato da vontade, o que não impede também possam passear no meio espiritual ou voejar a alguma distância do solo. 12. Terem aprendido que os espíritos dos mortos gravitam fatalmente e automaticamente para a esfera espiritual que lhes convém, por virtude da lei da afinidade. Estes são os 12 detalhes fundamentais sobre que se acham de acordo todos os espíritos que se comunicam. Observarei que basta os examine alguém, uns após outros, e depois o conjunto deles, para se convencer de que apresentam aos vivos um quadro esquemático completo dos sucessos que aguardam todos os humanos no curso da crise da morte e das impressões que os esperam à sua chegada no meio espiritual. Quero acrescentar ainda que nos casos que acabo de examinar, além das concordâncias sobre os detalhes fundamentais, com outras se deparam, de natureza secundária, que, conforme já fiz notar, são teoricamente ainda mais importantes do que as concordâncias primárias. Por isso, que cada vez mais difícil torno-o explicá-los pelas hipóteses das coincidências fortuitas e das criptomnésia, sempre que os detalhes a que me refiro concernem a incidentes cada vez mais insignificantes, ou inesperados, ou ainda singulares. Dentre esses detalhes secundários, com que se topam nos casos que reproduzi, assinalo os seguintes. Aqui, meus queridos, Ernesto Bozano faz questão de trazer 8 detalhes secundários, não menos importantes dos primários, em que se refere às mensagens dos espíritos pós-morte. Primeiro, os defuntos falecidos que se comunicam são acordes em afirmar que os espíritos dos mortos, a quem nos ligamos em vida, intervêm para acolher e guiar os recém-desencarnados antes que haja começado a fase do sono reparador. Segundo, quando os espíritos referem ter visto seus cadáveres no leito da morte, geralmente falam do fenômeno do corpo etéreo, a se condensar acima do corpo somático. Esse detalhe concorda, quase sempre, com o que constantemente afirmam os videntes, clarividentes, que hão estado à cabeceira de moribundos. Terceiro, eles dizem, de comum acordo, que assim como não podem haver individualidades vivas absolutamente idênticas, também não podem existir desencarnadas, individualidades idênticas, a ponto de terem que percorrer a mesma escala de evolução espiritual. Segue-se que, mesmo para aquelas que são chamadas almas gêmeas na existência terrestre, um momento chega em que cumpre se separarem no mundo espiritual, se bem que possam ver-se quando quiserem. Quarto, acham-se de acordo em afirmar que, embora os espíritos tenham a faculdade de criar mais ou menos bem, pela força do pensamento, o que lhes seja necessário, todavia, quando se trata de obras complexas e importantes, a tarefa é confiada a grupos de espíritos que nisso se especializaram. Quinto, são unânimes em afirmar que os espíritos dos defuntos, falecidos,
quando dominados por paixões humanas, se conservam ligados ao meio onde viveram, por um lapso mais ou menos longo de tempo. Segue-se que, não podendo gozar do benefício do sono reparador, esses espíritos persistem na ilusão de se julgarem ainda vivos, se bem que presas de estranho sono ou de um opressivo pesadelo. Neste caso, tornam-se muitas vezes espíritos assombradores ou perseguidores. Sexto, informam-nos unanimemente que no mundo espiritual os espíritos hierarquicamente inferiores não podem perceber os que lhes são superiores. Isto se dá em consequência de serem diversas as tonalidades vibratórias de seus corpos etéreos. Sétimo, mostram-se de acordo em afirmar que as dilacerantes crises de dor que frequentemente se produzem junto dos leitos de morte não somente são penosas para os espíritos dos defuntos, falecidos, como os impedem de entrar em relação com as pessoas que lhes são caras e os retêm no meio terrestre. Oitavo, finalmente, afirmam em uníssono que algumas vezes, quando se encontram sós e tomados de incertezas e perplexidades de toda sorte, percebem uma voz que lhes chega de longe e os aconselha sobre o que devem fazer. É uma voz vinda de espíritos amigos que, tendo-lhes percebido de modo telepático os pensamentos, se apresentam em lhes transmitir seus conselhos. Estes foram, então, os detalhes secundários, dos quais ninguém pode deixar de perceber que as concordâncias cumulativas acerca de numerosos detalhes secundários dessa espécie são inexplicáveis por quaisquer teorias, exceto por aquela segundo a qual se supõe que, sendo as personalidades mediúnicas, com efeito, espíritos de mortos, essas personalidades relatam circunstâncias verídicas e comuns à experiência de todos. Nesse caso, o fato das concordâncias nas revelações transcendentais não implicaria um enigma a resolver-se. Tudo se explicaria da maneira mais simples e natural. Bem, meus queridos, aqui encerramos então a leitura maravilhosa desse livro do Ernesto Bozano, A Crise da Morte. Como eu tinha dito para vocês anteriormente, neste livro consta 17 relatos e eu trouxe para vocês, então, ao longo do tempo, 6. Fechamos com essa conclusão, que do qual inclusive o Ernesto Bozano ainda segue explanando. Mas aí eu vou deixar para vocês que resolverem adquirir esse livro, que do qual eu recomendo demais, para que vocês possam então vislumbrar os outros relatos e também a finalização do Ernesto Bozano no que diz respeito à conclusão dele de todos esses estudos que ele buscou, Então, meus queridos, para mim foi uma satisfação. Encerramos com esse livro por enquanto, mas no futuro eu trarei outras coisas nesse sentido também, para que a gente sempre fique atualizado, para que a gente sempre fique lúcido nessas questões, das existências como da pós-existência, para que não haja situações e nem momentos do qual nos vejamos preocupados, deslocados, sem o conhecimento minimamente do que está acontecendo ao nosso entorno. Dessa forma a gente se coloca de forma mais tranquila, mais serena, e conseguimos entender então qual o procedimento, qual a atitude, qual a decisão a tomar em cada circunstância da nossa vida, assim como logo após a ela. É interessantíssimo demais esses relatos, e deixo aqui a minha palavra para vocês, que logo ali adiante trarei mais relatos de outros livros, de outras passagens da espiritualidade. Tá bom, meus queridos? Foi sensacional. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.